Gênesis 1, 1. Acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio Deus criou os céus e a terra. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. No princípio Deus criou os céus e a terra. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esta noite eu quero falar sobre os nomes de Deus, tá? Se você pegar ali o Velho Testamento, você vai ver que os nomes mostravam muito da característica da pessoa. Era muito importante o nome da pessoa. E o nome da pessoa normalmente mostrava como era o caráter, como era aquela pessoa. Um exemplo disso é Jacó. Quando ele se chamava Jacó, o nome dele significava-se enganador, suplantador. Depois que ele conheceu a Deus, que Deus veio se manifestar na vida dele, o nome dele passou a ser Israel. Deus mudou o nome dele. Então, se você chegasse no Velho Testamento, ali na casa de Jacó, você perguntasse pelo nome de Jacó, o nome dele já diria qual era a personalidade dele. No Novo Testamento nós temos Pedro. Antes de Jesus chamar Pedro, ele chamava-se Simão. E depois Jesus começou a chamar ele de Pedro, que simboliza ali uma pequena lasca de uma rocha, de uma pedra. Então, quando nós falarmos do nome de Deus, nós vamos mostrar para a igreja quem é Deus, o tamanho e o poder desse Deus. Por isso, irmãos, preste muita atenção. E a Bíblia diz que no princípio, quem criou os céus e a terra? Houve um Criador. A ciência diz que houve um designer inteligente, mas a Bíblia fala que houve um Criador. E esse Criador, ele se deu a se conhecer, ele se deixou a se conhecer. E a Bíblia chama-o de Deus, o Deus Elohim em hebraico, o Deus Elohim, um Deus criador. O nosso Deus não é qualquer Deus. O nosso Deus não é um Deus que está atrás, ou pendurado em uma parede, ou pendurado ainda em uma cruz. O nosso Deus é um Deus criador, e criador de todas as coisas que existem. Nós criamos alguma coisa de algo. Por exemplo, o nosso irmão Baiano, ele criou esse altar, esse púlpito, de uma madeira. Ele não usou uma madeira, através da madeira ele criou esse altar e esse púlpito. Deus, quando criou a terra, quando formou o universo, ele criou do nada. Não existia nada, não existia uma matéria-prima, não existia algo que ele pudesse formar algo. Não, do nada ou de nada, Deus, ele criou todas as coisas do jeito que elas são, do jeito que nós contemplamos todos os dias. E Deus, sendo o criador de todas as coisas estão submissas ao seu Criador. Volta aí no início, quando eu disse para você que você não tem livre-arbítrio, você não tem mesmo, porque Deus te criou, Deus te formou, e Deus, ele tem poder sobre a sua criatura. Por mais que nós falamos, não, eu não vou fazer isso, não, eu não quero fazer isso, eu quero seguir este caminho, mas Deus, ele tem poder sobre a sua criatura. E quando ele falar, olha, vem, chegou o seu prazo de validade, seu prazo de validade acabou, hoje eu quero você aqui comigo, ele pega você e leva para ele, porque ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Criador de todas as coisas. Como os irmãos já sabem, eu amo o Evangelho de João. E João capítulo 1, versículo 1, assim como Gênesis capítulo 1, versículo 1, João 1 vai dizer assim: no princípio de qual? De Gênesis 1. No princípio ele era o
o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus. Jesus estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, porque Jesus também é Deus. No início nós conseguimos ver a Trindade agindo. No início nós conseguimos ver a mão de Deus agindo, a mão de Jesus agindo, o Espírito Santo trazendo a criação, aquilo que não existia. Nós conseguimos contemplar a mão de Deus. E Jesus, através de Jesus, todas as coisas começaram a existir. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Então, desde lá do início, desde o princípio, nós conseguimos contemplar Jesus agindo junto com Deus, através da sua criação, através da sua criatura, e trazendo de volta depois, mesmo depois da queda, trazendo de volta a sua criatura junto a Ele. Você pode aplaudir a Deus? Aí as pessoas fazem aquela pergunta: mas pastor, por que lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui na terra, Jesus curou o cego, curou o paralítico, ressuscitou mortos, Jesus andou sobre as águas, e Jesus acalmou o vento, e Jesus acalmou o mar? Por quê? Por quê? Porque Ele é o Criador, irmãos. Porque Ele é o Criador. Ele tem poder para chegar para o morto e dizer: morto, ou Lázaro, saia para fora. Ele tem poder, porque Ele é Criador. Ele tem poder para chegar para o surdo e dizer: surdo, ouça. Porque Ele tem poder, porque Ele é o Criador. Ele tem poder para chegar para o endemoniado gadareno e dizer: demônio, olha, saia deste homem. E o demônio tem que sair. Por quê? Porque Ele é Criador de todas as coisas. Ele tem um domínio, Ele tem um controle sobre todas as coisas. É por isso que quando o mar está alto, está ali quase afundando o barco dos discípulos, quando Jesus levanta, Ele diz: mar, acalma-te, vento, fica quieto, silêncio. E o mar se acalmou, o vento ficou em silêncio. Os discípulos se levantam e perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? A Bíblia nos responde: quem é este? É Jesus, o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, do universo, do vento, da água, do mar, de todas as coisas. Ele é Criador. Pois quando o Deus Criador, o Deus Elohim, ordena, toda criatura obedece. Toda criatura obedece. E às vezes nós queremos tomar caminhos diferentes, queremos trilhar caminhos diferentes. Para onde nós iremos? Aonde nós nos esconderemos? Que buraco nós enfiaremos para que Ele não nos veja? Qual lugar tão longe que nós podemos ir que Ele não esteja? Qual altura é tão alta que podemos chegar sem que Ele não alcance? Não tem onde nós irmos, não tem onde nós fugimos, porque Ele é o Deus Elohim, o Deus Criador de todas as coisas. Amém, igreja? Gênesis capítulo 14, irmãos, versículo 18 ao versículo 20, vai dizer assim que, você lembra quando Abraão derrotou os reis, ele levou ali, teve um encontro com Melquisedeque, rei de Salém, e diz assim: quando Melquisedeque abençoou Abraão, ele fez em nome do Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo, o Deus Elion, o Deus Elion.
Nós falamos sobre o Deus Elohim. Agora estamos falando do Deus Elion. Esse nome descreve que Deus é um ser supremo, acima de todas e qualquer divindade que existe. Acima de qualquer divindade que existe. Nós achamos que Satanás, ele é um Deus. Nós achamos que existem dois deuses, né? Um Deus bom e um Deus mau, sabe? E que esses deuses estão em batalhas, estão em guerras. Eu assisti um anime, terminei de assistir um anime esses dias, e ali existem alguns deuses: o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus da lua negra, o Deus do vento, o Deus do trovão. E às vezes nós achamos que Deus está batalhando com outro Deus, que é um Deus maligno, que é Satanás. Nós esquecemos que Deus é criador, não de Satanás. Ele criou um anjo. Esse anjo decidiu se afastar da presença dele, se tornou Satanás. Mas lembre-se que até Satanás é criatura de Deus, que Deus não está medindo força com ele, que Deus não está brigando com ele como se fosse um cabo de guerra, sabe? Um puxa para lá, outro puxa para cá. Ele é meu, não ele é meu, não ele é meu, não ele é seu. Não é isso. Deus, ele é criador de todas as coisas. Ele é o Deus Elion, que está acima de todas as coisas. Por isso que nós adoramos um Deus criador de todas as coisas, um Deus criador da lua, o Deus criador do sol, o Deus criador do mar, o Deus criador das estrelas, o Deus criador do vento, o Deus criador do trovão, o Deus criador do raio. É o Deus Elion que está acima de todas as coisas. Aí Jesus, aí você imagine, irmãos, aí você imagine, o pessoal acaba de sair do Egito. Moisés sobe ao monte para orar, e Moisés demora para voltar. O povo chega para Arão e diz: faça-nos um Deus, faça-nos um Deus. E faz ali um bezerro de ouro, uma imagem conforme a sua mente o projeta. Às vezes nós temos um Deus Elion, só que nós limitamos o nosso Deus, irmãos, e achamos que o nosso Deus é do tamanho da nossa mente. Se eu perguntar para cada um aqui, talvez cada um de vocês será um Deus diferente, porque não consegue contemplar a grandeza do Deus Elion, o Deus que está acima de todas as coisas. Por isso que a idolatria, irmãos, é algo sem sentido. A Bíblia diz em Isaías que a idolatria é como um homem, um lenhador, né? Um lenhador. Ele entra na floresta, pega-se uma árvore, corta-se a árvore e faz ali um desenho de escultura e pendura-se o desenho daquela escultura, aquela madeira, sobre um altar, e diz: este aí é o meu Deus. E o que sobra da madeira ele coloca no fogo. É a mesma coisa, nosso irmão baiano, usando o exemplo hoje de novo dele, né? Ele é marceneiro, ele vai lá e constrói uma imagem o resto da madeira que sobrou, e pendura no altar e diz: esse aí é o meu Deus. E o restante da madeira que sobrou daquele Deus, ele faz um churrasco com aquilo. A idolatria é loucura, sendo que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, sendo que nós temos um Deus que não se limita em quatro paredes, que não se limita a este teto, que não se limita a esse céu, que não se limita aos céus dos céus, que não se limita à nossa mente, que é transcendente o nosso entendimento, que é transcendente a nossa vontade. Ele está tão na frente de nós, que a Bíblia diz, irmãos, que antes mesmo de nós falarmos, Ele já saberia o que nós iríamos falar, que até o nosso pensamento, o nosso coração, Ele sonda todos a intenção que há em nossa mente e coração. De tão grande e poderoso é o nosso Deus. Ele é tão grande
que ele compara o pensamento dele, irmãos, com os nossos pensamentos, e ele diz: assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos mais alto, mais distante do que o de vocês. Assim como o céu é distante, irmãos, assim é o pensamento de Deus. E nós limitamos Deus, irmãos. E nós limitamos Deus. Eu acredito que nós deveríamos mudar a nossa forma de orar. Nós deveríamos orar e falar para Deus: Deus, me ajuda a compreender quem é o Senhor, a grandeza, o poder de que é o Senhor. Pois nós somos um Deus que está acima de todas as coisas, e vivemos como se nós, ou como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. Comparação de Deus Elion, irmãos, com qualquer outro é loucura, algo sem sentido. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Em Lucas 4, versículo 8, Jesus ele disse: está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele, pois Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Por isso, irmãos, que nós dizemos: santo, santo é o Senhor, Deus poderoso, que está assentado sobre todas as coisas. Você pode aplaudir a Ele, igreja? Em Gênesis 17:1 vai falar do Deus Todo-Poderoso. Nós falamos do Deus Criador, do Deus que está acima de todas as coisas. Em Gênesis 17:1 vai falar do Deus Todo-Poderoso. Deus se apresentou com Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele é o ser Todo-Poderoso. Vamos abrir a nossa Bíblia, Gênesis 17. Versículo 1 diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Deus, irmãos, não é qualquer Deus. Por isso que quando nós vamos prestar culto a Ele, precisamos ter entendimento de quem é esse Deus. De quem é esse Deus? Quem é o Deus a quem oramos? Quão grande, quão poderoso é o Deus a quem nós oramos? Por isso que nós precisamos ler e estudar a palavra, porque a palavra revela para nós quem é Deus. E aqui Deus se apresentando a Abraão, dizendo: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não sou como os deuses que você conheceu. Não tem como você me comparar com os deuses que você conheceu, não. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que tem o poder de cumprir as suas promessas. Às vezes nós duvidamos da ação de Deus. Obrigado. Às vezes nós duvidamos da promessa de Deus. Mas nós devemos ter em mente que o nosso Deus é um Deus poderoso e capaz de cumprir a sua promessa. Ainda que o tempo venha a passar, ainda que as coisas sejam impossíveis aos nossos olhos, mas para o nosso Deus Todo-Poderoso nada é impossível. Esse Deus nosso, esse Deus Todo-Poderoso, que usa elementos naturais para manifestar o seu propósito. Irmãos, qual a necessidade de Deus provar a nós a sua existência? Você já viu como é tão ruim quando alguém duvida de nós?
e você tem que provar que você está falando a verdade, sem ficar provando para a pessoa que você existe. É disso que Deus faz. Todo culto, toda pregação, toda exposição bíblica é Deus provando para nós que Ele existe. E Ele usa os meios naturais para manifestar a sua glória, o seu poder. Porque, irmãos, quando nós acordamos e olhamos para o amanhecer, podemos contemplar a mão do Deus Todo-Poderoso fazendo aquele sol brilhar. Quando o sol se põe, a lua começa a se mostrar a nós, podemos contemplar a mão desse Deus Todo-Poderoso, que se deixa, que se permite a se conhecer pelos meios naturais. Onde o mar se abre quando Ele ordena, e faz uma mulher estéril, uma mulher de 90 anos estéril, dar à luz. E quando Ele promete, dizendo que Ele viria da descendência de uma mulher, Ele permite, ou Ele faz, que uma virgem conceba e dá à luz ao filho da sua promessa. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim, esse Deus Todo-Poderoso falando: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, diz assim: e os 4 seres viventes, que não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E quem é este que está sentado no trono, recebendo a glória dos 4 seres viventes? É Jesus, o Cordeiro de Deus, imaculado, que veio a este mundo, se submeteu a homens, submeteu à vontade humana, e subiu ao céu, e assentou à direita do Pai, e hoje está lá, recebendo a glória e louvor, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus é o Shaddai. Você pode aplaudir Ele, igreja? O que te dá medo? O que tira a tua paz? O que não permite você dormir? O que não permite você descansar em Deus? O que aflige a tua alma? O que entristece o seu coração? Qual é a bênção que Ele não possa fazer? Qual é o milagre que Ele não possa operar? Qual é o coração duro que Ele não possa quebrantar? Qual é o mar que Ele não possa abrir? Quem é a pessoa que Deus não possa transformar, igreja? Por isso, nessa noite, medite nessa palavra. Saiba quem é o seu Deus, e que Ele reina sobre as suas criaturas. Fique de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda-nos a olharmos para a Tua palavra e acreditarmos nela. Que diante da luta, da adversidade, que nós possamos saber que nós temos um Deus, o Deus Criador,
o Deus Elohim, que nós temos um Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que nós temos um Deus Elion, que é um Deus que pode criar tudo, do nada ou de nada, pode trazer à existência, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a confiarmos em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a descansarmos em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a entregarmos a nossa vida ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a prosseguirmos em buscar o Teu nome, em glorificarmos o Senhor, Pai. Fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, para que ela possa confiar em Ti, descansar o seu coração em Ti, Pai. Que o Senhor tenha o controle e o domínio sobre todas as coisas, Pai. Assim eu oro por Tua igreja, por Teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém.